Oi, gente, boa noite, boa noite. Vamos agora convidar a missionária Clarice. Vamos chamar. Clarice entrou. Entrando. A missionária Clarice para estar conosco nesta noite. Ela já está entrando. Oh, que bênção! Que alegria! Oi, boa noite. Boa noite, Shalom! Que mulher linda, meu Deus do céu! Que alegria no meu coração, viu? Estar esta noite com você. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos convidar as pessoas para estarem aqui nesta noite conosco. Eu estou aqui mandando para um monte de gente. Tá certo? Vou mandar. As pessoas não podem perder esta live esta noite. É verdade. E assim... Estou convidando um monte de gente também. Pronto. Essa live é um desejo no meu coração que surgiu no coração de Deus. Amém. Viu? Então, Amém. Olha, meu coração está transbordando de alegria. Você não tem nem noção. Você não tem noção. Amém. Então, deixa eu te apresentar. Amém. Clarice é filha, é mãe, é esposa, é missionária da igreja Cristo do Amaragi, no Amaragi, casada com um homem de Deus, um homem abençoado, abençoador, servo de Deus Altíssimo, Felipe Villanova, não é isso? Isso. Mãe de dois filhos lindos. Segundo você... Os seus filhos são os mais lindos da terra, né? Assim, a gente não vai discutir isso porque eu tenho 3 aqui, né? Aí, enfim. Clarice, me fala um pouquinho de você. Eu sou uma pessoa, assim, simples, né? Que tem uma vida muito simples, mas com muitos afazeres no dia a dia, não é verdade? Porque ser mulher é uma missão, assim, dada por Deus mesmo, né? A gente é multitarefa. Eu costumo dizer que a gente é bombril. A gente sabe de tudo um pouco, né? E aquilo que a gente não sabe, a gente está aprendendo e está indo em busca, não é verdade? Então, minha vida, ela é basicamente para minha casa, para os meus filhos, para o meu marido e para a obra que o Senhor me confiou, né? Na verdade, eu sou formada em educação física, eu sou educadora física, sou socorrista e técnica de enfermagem, já atuei muitos anos nessa área, como também na área de educação física, né, como personal trainer, porque eu morava em Caruaru, né, meu esposo é pernambucano, por isso que eu amo Pernambuco. Pernambuco é minha segunda pátria. A primeira é a Paraíba, depois é o Pernambuco. E a gente morou 8 anos em Caruaru. E durante esses 8 anos, eu atuei como educadora física lá em Caruaru. Também fui ungida lá em Caruaru, né? Mas quando eu voltei para a terra da minha parentela, isso era uma promessa que o Senhor já havia me dado quando eu fui, porque quando eu fui... veio muitos questionamentos, né, porque lá não tinha família, lá eu era só eu, meu esposo e meus 2 filhos, eles eram pequenos ainda, o mais velho estava entrando para a adolescência, então foi um período assim que eu não digo difícil, mas foi um período assim bem desafiador, porque eu me conheci como esposa, eu me conheci como mãe, como dona de casa, porque antes de ir para Caruaru, eu tinha uma vida bem ativa aqui em Campina Grande, né? Eu trabalhava numa clínica aqui em Campina Grande, e eu
às vezes dava 12 horas de plantão seguido e era bem corrido. E final de semana também auxiliava algumas anestesias, então minha vida era bem corrida, eu almoçava fora, meus filhos comiam na casa do meu pai. Então, quando eu fui para Caruaru, eu fui nessa dependência do Senhor e para também ter esse gostinho de poder criar meus filhos de mais perto, né? Assim, mais junto, tá mais junto. Então, minha vida é praticamente isso, né? Eu tenho uma obra missionária aqui em Campina Grande, no Cariri, aqui perto de Campina Grande. Minha igreja sede, né? Onde os meus pastores são os meus líderes, também é numa cidadezinha do interior aqui em Campina Grande, chamada Lagoa Seca, inclusive aonde nós fizemos o Moriá, né? Então, minha vida, ela é assim, dividida entre as coisas da casa, ministério, viagens missionárias, se bem que nós reduzimos agora as viagens por conta dessa segunda onda, nessa variante, mas estamos sempre em contato com o pessoal lá do Cariri e glorificado seja o nome do Senhor. E minha vida é praticamente isso. Assim, você quer contar ou você quer que eu conte como foi que nós nos conhecemos? Eu quero que você conte. Então, em dezembro do ano passado, de 2020, eu tinha colocado no meu plano de ação que esse ano seria o meu ano espiritual. E aí, Amém. Eu tinha colocado que, assim, em 2021, eu queria ir para esse evento do Moriá, lá em Campina Grande. Sim. Na verdade, os meus planos eram para ir para Belo Horizonte. Isso, Sim. Um comentário que uma amiga minha tinha feito, olha, eles vão vir para Campina Grande. E aí eu procurei saber, justamente no dia que eu tinha vindo de um evento, também cristão, e aí, quando foi o investimento, eu disse, Senhor, olha, porque é um investimento alto. Isso. E eu disse, Senhor, se é a tua vontade eu ir, que as portas estejam todas abertas, mas todas mesmo. E aí, o que é que acontece? Eu chamei várias pessoas. Só que um dia eu tive um sonho, eu dirigindo sozinha para lá. E uma amiga minha que estava certa em ir, já tinha passado o cartão, já tinha resolvido tudo. 2 dias antes, ela disse, olha, amiga, é o seguinte, eu não vou poder ir. Fora que as outras pessoas também já tinham dito que não podiam ir. E aí eu fui, as coisas aconteceram e eu fui dirigindo sozinha. Saí daqui de Pernambuco às 3h30 da manhã e cheguei lá um pouco antes das 8 horas. Então, assim, eu fui feito Abraão. Eu fui para uma terra desconhecida. Eu fui sozinha. Mas eu fui porque eu ouvi a voz de Deus e eu sabia que Deus ia falar, ia fazer algo extraordinário comigo lá. E aí, eu tinha passado por uma ferida. Estava um pouco abalada das emoções, mas eu estava me trabalhando muito. Só que no caminho, até chegar ao Moriá, eu senti a presença de Deus tão gostosa, orando, cantando. Olha, a viagem que eram quase 300 quilômetros, acredito eu, se tornou tão gostoso que eu nem senti. Eu não senti. Isso. E chegando lá, fui fazer o check-in, fui para o quarto e eu vi 3 camas, né? Eu fiquei na cama do canto. E eu disse, meu Deus, será que eu vou ficar aqui sozinha? E com uns 20 minutos depois entra você, toda séria, né? Aí eu comecei a puxar conversa, e aí surgiram várias conversas, surgiu um rapport tão grande e muitas coisas aconteceram. E eu lembro que no primeiro dia, no primeiro instante, você disse assim, Deus colocou 2 profetas
juntas. Lembras? Sim, lembro. Depois nós vamos fazer o check-in, acho que era o seu check-in, vamos lá, ficar no Sim. pátio. Conversamos até começar o evento. E houve momentos que até hoje estão registrados na minha mente. Sim. Ficou eu, você e uma outra abençoada, juntamente conosco. Isso. Eu vi em tudo a mão do Senhor. Em tudo Isso. eu vi a mão do Senhor. E uma coisa que te chamou a atenção, que me marcou muito. Sandra, o nosso quarto, você já viu a plaquinha? Aí eu, não. O nosso quarto é aliança. Deus está fazendo Sim. uma aliança conosco. Isso. Foram momentos incríveis. Não, eu não vou dizer o que foi que aconteceu lá, porque experiências daquele nível, eu acho que cada um vive a sua experiência. Mas Isso. teve várias experiências, eu com você. E uma delas, Isso. que você foi Jesus na minha vida. Sim. Foi impactante. Foi impactante. Foi. Eu lembro que um dos dias, se não me falha a memória, foi no sábado, você disse assim para mim, foi no sábado, você disse assim, olha, algo que vai acontecer assim, assado, cozinhado, Sim. eu vi recentemente acontecendo. E quando aconteceu, eu lembrei logo de você. Amém. Glória a Deus. Então, assim, aquele ambiente, para minha vida, foi um ambiente restaurador. Foi um ambiente de vida. Foi um ambiente de quebra de maldições. Foi um ambiente de virada de chave para uma vida transformadora. Eu acredito que Deus, ele não une pessoas. Ele une propósitos. Exatamente. Ele une propósitos. Foram momentos incríveis, incríveis. E assim, eu só posso dizer a Deus que foram momentos maravilhosos. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida. Amém. Eu sou muito grata a Deus por aqueles dias que nós passamos juntas. Eu sou muito grata a Deus porque eu vi a glória de Deus manifestada na minha vida e na vida de todos que ali estavam naqueles 3 dias. Foi um período de cura, de cura. Foi. Né? E aí eu quero que agora eu ouvir você. Amém. Para mim foi assim, surreal, né? Eu costumo dizer que eu já passei por algumas experiências, todos nós já passamos, você já passou também. E você já tinha vindo de uma experiência, de um encontro, né? Eu já havia feito também um encontro com Deus, mas nada se compara a um Moriá, né? E tudo ali, como foi dito, tudo ali fala, né? E quando as pessoas que já tinham ido, minha pastora já tinha ido, e quando ela disse, Clarice, olha, tu fica atenta, e eu sei que você vai ficar mais atenta do que o normal, porque você é profeta, e o profeta ele tem uma sensibilidade maior, mas tudo naquele lugar fala. E quando ela disse isso, a primeira coisa que eu vi foi exatamente aquela plaquinha. E eu disse, Senhor, eu creio nesse tempo novo de aliança, porque a igreja do Senhor na terra, ela é uma igreja que está aliançada, né? Todos nós vamos ser chamados como noiva bendita do Senhor. E não tem como a noiva bendita do Senhor não ter aliança um com os outros. Porque a aliança ela é uma só, ela não tem começo, nem meio, nem fim. Ela é única, né? E assim a igreja do Senhor ela é única. E quando eu vi aquela plaquinha, eu disse, Senhor, muito obrigado, porque essa é a primeira coisa que os meus olhos estão enxergando. Que eu preciso enxergar a igreja e o outro como um ser único, com todas as suas diferenças, com todas as suas
as suas limitações, que cada uma de nós temos, cada uma com a sua vida, mas somos únicos, né? Somos únicas no Senhor. E a primeira prova disso foi a bolsa, né? Que travou ali, não queria abrir de jeito nenhum. Foi. E ali foi a primeira prova que o Senhor estava querendo nos mostrar que a igreja é assim. Ela tem que estar ligada para no momento que você não vê uma solução, um está tentando dar a solução para o outro naquilo que é nessa disponibilidade, né? Então, para mim, foram momentos únicos. Ter sido, assim, Jesus na sua vida foi uma honra, porque a gente estava se conhecendo, mas o Senhor, tudo ali estava falando, e o Senhor tinha coisas para me mostrar e também para lhe mostrar. E nessa unidade, nessa aliança, Ele conseguiu abrir os meus olhos, abrir os seus, e fazer a gente, depois dali, o pós-Moriá, a gente poder viver as promessas de tudo aquilo que a gente recebeu lá, né? De toda cura, de toda libertação, para a gente transbordar, porque a gente não é represa, né? A gente é rio que flui. E tudo que flui do nosso interior, como diz lá em João, tem que ser esse rio afluente, onde vai ter vários caminhos e que a gente pode estar ajudando muitas pessoas, né? Então, para mim foi uma honra conhecer você, conhecer Lidiane, que foi a outra irmã que ficou conosco no quarto, e como as nossas histórias em algumas coisas se casaram, né? Como a gente conseguiu vencer algumas coisas, você venceu coisas, eu venci, Lidiane venceu o medo de rã, né? Então foi uma bênção. A única corajosa do quarto, quem era? Só você, querida. Mas interessante, porque nenhuma né? das duas tinha coragem. Mas glória a Deus, foi um momento único. É verdade. Falando dessa pandemia, os desafios da mulher na pandemia, qual foi o seu maior desafio, Clarice, nessa pandemia? Meu maior desafio foi a questão de cozinhar todos os dias. Na verdade, eu já cozinho, né? Eu não tenho ninguém assim em casa que me ajude, mas uma vez ou outra a gente saía para almoçar. Quando eu estava muito abusada da cozinha, eu chegava para meu marido e dizia: Felipe, vamos comer fora, não aguento nem olhar essa cozinha. E ali a gente saía e comia. E, assim, você cozinhar de domingo a domingo, final de semana, geralmente, a gente tira para sair, né? Eu, Felipe e os meninos. E você se vê até no final de semana, no momento de lazer, você tem que estar na cozinha, porque por mais que você peça um delivery, tem prato para lavar, não é verdade? Tem talher para lavar. Então, assim, o meu desafio maior foi estar o tempo todinho na cozinha. E outra coisa, meu marido, ele é muito, assim, perfeccionista. Ele não é nem perfeccionista, ele é muito, assim, de enxergar as coisas que precisa. Quando ele está fora de casa trabalhando, eu acho que ele não vê, faz vista grossa para algumas coisas. Mas ele em casa, ele ficava vendo até a sujeira que tinha no azulejo. Sabe? Olha, isso aqui tem que... E aquilo ali me irritava. Eu dizia, meu Deus do céu, eu não vejo a hora de tu voltar a trabalhar. Porque como eu fico muito assim, ficava muito só com os meninos, ele vinha só no horário do almoço e depois saía para trabalhar e voltava só à noite. Eu e os meninos, a gente tinha uma dinâmica. Porque mãe geralmente manda, né? Uhum. Não, vai comer e sair mesmo e pronto, e acabou-se. Quando o marido não vinha, não, vamos fazer qualquer coisa, a gente come aqui mesmo. E tinha aquela dinâmica, olha, vocês façam isso, limpe isso, ajeite isso. E assim a gente ia vivendo para não ficar assim, tão preso nesse cotidiano, né? Mas quando o marido veio para dentro de casa, assim, eu tive que exercer uma paciência do reino. Podemos dizer assim, né? Acho que foi o meu maior desafio, foi esse. Mas eu foi quero dizer que não foi só você não, viu? Várias mulheres que eu conheço, isso aí foi um desafio daqueles.
Quais são os É verdade. relatos das mulheres que você lidera? Quais foram os relatos dos desafios das mulheres que você lidera? Assim, os maiores desafios que elas enfrentaram foi discussão, né? Infelizmente, porque a mulher, ela quando, assim, ela precisa ser bem tratada, Olha, ela deixa eu precisa só ser fazer uma cuidada. ressalva aqui. Tem uma cabecinha aqui que está Oi, organizando aqui. Aí apareceu, mas já passou por debaixo da mesa. então, assim, eu ouvi muitos relatos de discussão, né? Mas também ouvi relatos positivos, de que, assim, se uniram mais, de que o casal se uniu mais, de que a mãe, né, a mãe que toma conta dos seus filhos e faz esse papel de pai e mãe, se uniu mais com os filhos, na questão de dividir mais as tarefas, porque tiveram que dispensar até um empregado, uma pessoa que ajudava, uma secretária que ajudava na casa. Então, essa parte positiva de dividir as tarefas, eu ouvi alguns relatos. Mas, infelizmente, eu ouvi alguns relatos também de discussão, de falta de compreensão, né? A mulher, ela é muito audível e ela gosta de ser compreendida, ela gosta de ser ouvida, ela gosta de ser elogiada, né? Então, assim, algumas mulheres dizem, não, mas eu estava dando o meu melhor, né? Eu ouvi uma que disse assim, meu Deus do céu, eu nunca fui para estar lavando roupa, para estar lavando prato, fazendo uma coisa ou outra, porque essa pessoa que me disse isso trabalha no comércio, né? Então, o comércio, naquele período primeiro do lockdown, ficou muitos dias fechado. E ela ficou, assim, entristecida, porque ela começou a fazer tudo isso e queria uma aprovação do marido e não teve. E ao invés do marido, assim, aprovar e elogiar essa nova fase que ela estava tentando se adaptar em ser dona de casa, porque ela não era, ela era uma mulher comercial, né, do comércio, ele, ao invés de elogiar, criticava, dizia que ela não aguentava fazer nada. Então, assim, teve a parte positiva e teve essa negativa. No meu lado, na minha questão, eu tive muito mais pontos positivos. Mas eu digo isso por conta, assim, de um posicionamento que eu tive, né? Logo quando começou a pandemia, eu eu fiz jejum de 21 dias, de oração, de consagração, e assim, tentei me unir mais, tentei fazer coisas que eu não fazia antes, então, para mim, teve mais ponto positivo. Eu comecei a enxergar mais, gostar mais do meu marido, assim, os primeiros dias foram difíceis, mas depois, quando as portas se abriram, eu senti falta dele. Ele estava o tempo todo dentro de casa, né? Eu precisava de uma coisa, amor, vai ali, faz isso, faz aquilo. Então, para mim, foi bom, né? Não foi assim, teve uns estresses normal do dia a dia, mas foi bom. Clarice, em que você tem ajudado essas mulheres com esses desafios? Como é que você tem Na ajudado? palavra, na palavra. Porque a nossa opinião, ela pode estar hoje aqui, né? Eu posso ter uma opinião formada hoje, mas daqui a 6 meses, por causa de coisas que foram, crenças que foram quebradas na minha vida, eu já posso ter outra opinião formada, né? Então, eu tento, assim, sempre aconselhar pela palavra, porque a palavra, ela é imutável, a palavra, ela é infalível, né? Então, e a palavra, ela traz vida, né? Quando você orienta na palavra, aquilo ali vai trazer um novo estilo de vida que a sociedade em si impõe hoje em dia para a mulher, que a mulher tem que ser rebelde, que a mulher não tem que dar satisfação ao marido, que a mulher tem que, sabe, tantas coisas distorcidas que acaba quebrando princípios, e princípios, eles são inegociáveis. Princípios, eles são feitos para serem cumpridos.
Regra não, regra a gente pode quebrar, mas princípio não. Então eu tento sempre estar orientando na palavra. Quando é uma decisão, uma coisa muito assim delicada, eu sento com a pessoa e digo, ó, vamos ver o que é que a palavra diz em relação a isso, né? E depois que eu digo o que é que a palavra diz, então eu venho com a minha opinião, mas que essa opinião esteja também ligada à palavra, né? Então a palavra para mim, ela é o maior suporte que uma mulher ela pode ter para poder vencer qualquer desafio, com marido, casa, filhos, né? Ok. As redes sociais têm ajudado ou têm prejudicado nesses momentos de pandemia? Eu acho que tem ajudado bastante. Eu, quando a igreja fechou, né, porque nós temos aqui uma igreja que é a filial da sede, aqui no meu bairro, e eu fiquei, assim, muito aperreada, porque algumas mulheres que iam, deixaram de ir, esfriaram na fé, e eu fiquei muito aperreada, mas essa ferramenta, para mim, é uma bênção. Se você sabe usar as redes sociais em favor do reino, né, ela tem uma extensão, uma expansão muito grande, né? É aquela história, assim, eu acho que as redes sociais, ela tem a visão de águia, né? Para poder enxergar e chegar em pessoas que você nem imagina. Então, para mim, foi maravilhoso, porque a pandemia inteira, o tempo todo que a igreja esteve fechada, e agora, nessa segunda variante, que fechou também, eu continuei fazendo, eu já faço, mas eu continuei fazendo. Na primeira pandemia, no primeiro lockdown, eu não usava muito as redes sociais e passei a usar. E para mim foi uma bênção, porque o Senhor deu palavras muito fortes, sabe? O Senhor deu palavras assim de conserto mesmo. E os testemunhos que eu tive de pessoas que receberam essa palavra profética foram testemunhos assim maravilhosos. Então, eu acho que só ajudou. Não só para mim, mas para todos os outros pastores, líderes, intercessores que têm usado isso e que pessoas têm acessado para não ficar dentro de casa assim ocioso, pensando bobagem, né? Enxergando só nas quatro paredes e deixando de ter uma visão ampla do que Deus está querendo nos ensinar, porque eu acho que isso é um tempo de ensino, né? O aluno ele tem que estar numa sala de aula trancado ali, ouvindo o professor. E nesse tempo de pandemia nós ficamos trancados ouvindo o Espírito, o que o Espírito do Senhor estava nos dizendo, inclusive nas redes sociais, né? É. Teve algum ponto negativo nas redes sociais? Você acredita que teve algum ponto negativo? Eu acho que, assim, muita gente despreparada, dando palavras soltas, trazendo doutrinas erradas, porque abriu-se um leque para tudo, né? E eu não quero aqui entrar na questão de religião, porque religião não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. Então, muitas outras coisas abriu esse leque assim, e pessoas, eu recebi um relato de uma mulher que estava procurando a casa toda bagunçada e que foi procurar cartomante nas redes sociais. E essa mulher cobrando dinheiro e tendo um Pix, e você enviando um Pix. Então, assim, ficou perigoso, porque para quem está vulnerável, as fraquezas e as fragilidades, pôde ir para outros lugares também que não tinha edificação, né? Então, acho que o ponto negativo foi isso, abriu-se um portal espiritual bom, porém perigoso, né? Bom, por um lado, onde a palavra estava sendo pregada, na sua plenitude, na genuinidade que ela tem, mas, porém, abriu também um portal para muitas coisas erradas, que trouxe confusão. E a própria palavra do Senhor diz que Deus é um Deus de paz e não de confusão, né? E algumas pessoas ficaram confusas, inclusive, se deveria seguir ao Senhor ou não. Ô, Clarice,
Você acredita que nesse momento de pandemia as redes sociais trouxe medo? Sim, Por quê? eu acho que sim. Porque, assim, muitas informações, né? Não só as redes sociais, mas os jornais, muita informação negativa. Aqui em casa, eu não assisto mais televisão, faz muito tempo. Meu marido é que gosta muito de jornal, né? E ele sempre gosta de assistir um jornal ou outro. Tem uma emissora que aqui em casa eu já não assisto há algum tempo já. Então, assim, eu acho que trouxe um medo, assim. E a mente, o apóstolo Paulo, ele disse que nós temos a mente de Cristo. Então, se a gente não blinda a nossa mente com a palavra, o espírito de medo, porque é um espírito, ele vem se alimentar exatamente desse pânico. Esse pânico que dos relatos, de vídeos até que não tem nada a ver, né? E que as pessoas gostam de propagar não as boas novas do evangelho, mas a má notícia mesmo, para ver a desgraça, para ver o pânico, para ver essa coisa de gerado, esse conflito gerado. Então, eu acho que assim, colaborou muito, porque nós temos visto muitas pessoas que nem sabiam que era crise de pânico, ansiedade, e está tendo, porque quando há acesso a uma rede social, não sei quem morreu, não sei quem está entubado, fulano isso, porque eu acho que informação nós devemos ter, mas até certo ponto. Eu acho que precisamos estar em alguns grupos até certo ponto. Eu mesmo saí de muitos grupos, porque era só notícia ruim. E eu acho que nós temos que blindar os nossos olhos, os nossos ouvidos, porque o que a gente olha, o que a gente vê, está diretamente ligado à nossa mente e às nossas emoções. E como é que a gente consegue blindar os nossos olhos, a nossa mente, os nossos ouvidos? Ocupando os nossos olhos e os nossos ouvidos com a palavra. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente ouve as coisas do reino, mais a gente se alimenta de fé e a gente pode ter esse suporte de fé para ajudar os fracos na fé, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, né? Os fracos na fé. Então, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente lê e se alimenta, os nossos olhos, a palavra do Senhor diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, todo o teu corpo terá luz. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, luz para o meu caminho. Então, essa palavra ela é uma lâmpada que quando nós acessamos, ela vai estar com essa lâmpada acesa no meio do caos, no meio das trevas. E não é porque o povo de Deus, como eu já ouvi, se acha. É porque o povo de Deus, ele sabe aonde acessar a luz no meio das trevas. Então, se a gente quer blindar no meio do caos, no meio de tempos tão difíceis que nós temos vivido, ao invés de estar ligando a televisão para ouvir a má notícia, vai escutar uma ministração boa, né? Vai ouvir um louvor, porque a própria palavra do Senhor diz lá no Salmo 150 que o Senhor habita no meio dos louvores. É você louvando, você ouvindo um louvor e você sabendo que o Senhor está ali habitando na tua casa, nas tuas emoções, na tua mente, na tua alma ansiosa, né? Como o salmista Davi disse no Salmo 42, bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Mas para a gente estar nessa certeza de bendizer o Senhor o tempo todo, alma, corpo, espírito, a gente precisa acessar exatamente o reino. Amém. Ô, Clarice, você se espelha em alguma mulher da Bíblia? Sim. Eu me espelho muito em Esther, né? Eu tenho algumas mulheres que eu me espelho, Esther,
Abigail, Ruth, mas o que é que todas elas têm em comum? Obediência, né? Mas Esté, eu acho lindo a história de Esté, porque, e assim, eu tiro grandes ensinamentos, porque o rei Assuero, ele era um homem que já tinha uma rainha, e essa rainha era Vasti, e ele preparou um banquete e pediu para a rainha Vasti se preparar e vir na presença do rei Assuero, onde estava tendo aquele banquete, e a palavra do Senhor diz que a rainha Vasti, ela era formosa, e o rei Assuero estava querendo apresentar a rainha com toda essa formosura que ela tinha. E a palavra do Senhor diz que a rainha Vasti disse que não ia. E por causa disso, ela perdeu o posto de reinado dela, ela perdeu o posto de rainha. Então, o que é que nós aprendemos com isso? Que a nossa rebelião, a rebelião da mulher, em relação ao seu esposo, ela perde muito mais do que ganha. O coração rebelde, ele só tem a perder, né? Eu fui uma pessoa, na minha ignorância, que eu fui rebelde com meus pais, na minha adolescência. Eu até, assim, contei um pouquinho para você dessa história, né? E foram coisas que foram quebradas, essa questão da culpa, que a gente, inconscientemente, a gente acaba carregando essa culpa e traz essa culpa até para um casamento, para um relacionamento, e a gente acaba ficando rebelde até com o esposo, né? Mas eu aprendo muito com a rainha Esté, porque quando a rainha Vasti perdeu o reinado dela, a rainha Esté, ela era uma improvável. E eu era um improvável, né? A rainha Esté, ela era órfã de pai e de mãe. Ela era criada por um tio chamado Mardoqueu. E o tio dela disse, olha, você vai ser uma das candidatas a ser a rainha do rei Assuero. E você vai fazer tudo conforme eu estou lhe dizendo. Você não vai dizer de onde você veio, você não vai dizer que você é judia, que você é órfã, você vai fazer tudo que eu estou lhe dizendo. E ali, a rainha Esté, ela fez tudo quanto o seu tio Mardoqueu estava dizendo. Ela era extremamente obediente. Então, a obediência fez com que ela era uma mulher, uma menina formosa, uma mulher formosa, mas quando ela chegou na presença do rei Assuero, a palavra do Senhor diz que o rei Assuero amou ela mais do que as outras. Então veja que a obediência só faz a gente ter não só a admiração pela beleza, mas a gente vai ter a admiração de amor. As pessoas vão, o nosso esposo, né, vai amar mais, vai nos admirar mais. Pode ter várias candidatas, porque tinha várias candidatas. Todas elas fizeram a mesma coisa que a rainha Esté fez. Mas a história que conhecemos é a da rainha Esté. E o que sobrepôs, e o que fez o rei Assuero amar ela, o que fez a sua formosura ser muito mais atraente aos olhos do rei, foi a obediência. Então, a rainha Esté, para mim, ela é uma mulher assim. E às vezes, tá ouvindo? Sim, sim. E a rainha Esté, ela não falou do passado. Mardoqueu, ele chegou e disse assim, olha, não conta quem você é, né? Não conta. E ali a rainha Esté, ela não falou do passado dela. Ela não chegou se lamuriando para o marido, futuro marido dela, o rei Assuero. Olha, eu sou uma mulher órfã de pai e mãe. Eu sou uma menina órfã. Ela não ficou no campo do vitimismo. Ela viveu o presente, que era exatamente aquela preparação, se purificando com óleo, com mirra. Ela passou 6 meses tomando banho em especiarias. Então, ela vivia o presente, ela vivia cada dia até chegar na glória futura dela, que era exatamente o encontro dela com o rei Assuero. Então, eu acho que a mulher ela não precisa estar tocando
nessa tecla do passado. Ah, porque eu vivi isso? Ah, porque isso, porque aquilo? E a gente, nós mulheres, a gente precisa se policiar muito nisso, né? Porque a mulher, ela, qualquer coisinha, ela é ferida. E quando a gente fica... Eu tinha um costume, meu marido está aí na live assistindo, né, amor? Ele acabou de dizer sim. Eu falava muito do meu passado. Eu, antes de fazer o curso de coach, né, eu fiz o coach sistêmico e eu destravei muita coisa, porque eu carregava muita bagagem do passado. E toda briga, toda discussão, ah, mas é porque eu sou assim, porque eu vivi isso, ah, porque isso, porque aquilo. Então a gente pode aprender muito com a Rainha Esté. Deixar o passado aonde ficou. Passado, passou. O passado tem que ficar no lugar dele. A gente pega lições do passado, sim, mas o hoje é o hoje. E a glória futura, como diz a palavra do Senhor, o tempo presente hoje, da nossa preparação como esposa, como mãe, como mulher, como líder, como coach familiar, nem se compara à glória futura que está para vir. Então, esse tempo de preparação hoje é para que, quando a gente chegar na presença do Rei dos Reis, ele olhe para a gente e diga: vinde bendita do Senhor, se senta aqui à minha direita, coma aqui do meu banquete, porque você se preparou, e é melhor o fim das coisas do que o começo delas, não é verdade? Não importa como a gente começou na nossa caminhada. Não importa como foi o começo de Esté. Órfão, sem pai, sem mãe, criada por um tio, não importa o começo. O que importa foi que ela foi considerada rainha. A palavra do Senhor diz que o rei Assuero estendeu o cetro de justiça. Além dela ser rainha, ela foi justificada de toda a orfandade, de toda dor, de tudo aquilo que ela viveu no secreto no coração dela. Então, quando a gente obedece, quando a gente se prepara no hoje, a gente, além da gente receber uma coroa de glória, a gente também vai ser justificado em tudo aquilo que a gente passou no nosso secreto com Deus. Então, a Rainha Esté é tremenda, eu sou fã dela. Clarice, você sugeria algum livro para quem está nos ouvindo ler nesses dias desafiadores? Eu recomendo a palavra. A palavra, para mim, ela é única, né? Existem muitos livros bons. Tem um que eu, assim... Só que é capaz de dizer qual é. Fui muito edificada com ele, que é Personalidades Restauradas, da apóstola Valnice Milhomens. É um livro, assim, tremendo, e que sempre que eu posso, eu estou lendo ele de novo. Eu também li agora recentemente no Moriá, Removendo as Máscaras, de Hernandes Dias Lopes. É um livro, assim, que eu acho que todo ser humano na Terra, homem, mulher, criança, menino, tem que ler esse livro, porque nós carregamos muitas máscaras que a gente nem sabe que a gente carrega. Mas, para as mulheres que estão nos assistindo, eu recomendo você ler, reler, e ler de novo, e ler mais uma vez Provérbios 31. Porque Provérbios 31 é uma receita sobrenatural para a mulher. Eu até, inclusive, eu peguei um para ler aqui, compartilhar, né? Provérbios 31, o versículo 21, que diz assim, a mulher, né? Porque fala exatamente dessa mulher virtuosa. Aí lá no 21 diz, não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Isso quer dizer o quê? Que a casa está uma cobertura. A casa, ela não temerá o pavor noturno, a seta que voa de dia, ela não temerá os ataques do inimigo, porque a sua casa vai estar forrada de roupa dobrada, ou seja, há uma cobertura intercessória
que a mulher precisa estar, é a mulher que edifica a sua casa, e essa edificação está diretamente relacionada a uma intercessão. Então, ainda que venha a neve, há uma porção dobrada. Ela está dizendo aqui, há uma roupa dobrada. Há uma porção dobrada de intercessão que vai fazer com que a sua casa tenha essa cobertura. No 25, ele diz, a força e a glória são as suas vestes, e ela ri do dia futuro. Amém. Ou seja, a força e a glória do Senhor é o que veste a mulher. A mulher sábia, a mulher virtuosa, ela se veste da força do Senhor, da glória do Senhor, e ela não teme o dia que vai vir, ela não teme o futuro, ela vai rir. Ela vai rir por quê? Porque ela sabe que Deus já está no futuro, porque ela está vestida de força e da glória do Senhor. Então, Provérbios 31 é tremendo. Eu acho que toda mulher tem que, quando estiver desanimada, cansada, pegar e ver que a missão de uma mulher dentro de uma casa é sobrenatural. A missão de uma mulher dentro de uma casa é magnífica. Não tirando a missão de um sacerdote, de um cabeça, que é uma coisa assim extraordinária, né? O homem dentro da casa é como Cristo com a igreja, o marido com a esposa é como Cristo com a igreja, né? O cabeça é aquele que vai ser uma cobertura no dia mau, de perigo, contra principado e potestade, mas a mulher, ela é essa intercessora. Maravilhosa, amém? Amém. E o que me chama a atenção em Provérbios 31 é que foi escrito pelo filho. Isso. E muitas vezes a minha oração tem sido, meu Deus, que os meus filhos possam escrever uma carta a meu respeito para a vida deles. Porque esse filho, ele viu tudo na mãe dele, né? Ele viu que a mãe dele era uma mulher sábia, ele viu que a mãe dele era uma mulher de oração, ele viu que a mãe dele acordava, dividia as tarefas para as suas servas, mas tomava conta da sua casa, que essa mãe, ela costurava, ela empreendia, né? Então, assim, ela era tudo. Era. E hoje muitas mulheres dizem assim, será se ainda existe esse tipo de mulher? E aí eu pergunto, claro. Se você não é, se espelhe nesta mulher. E se espelhe nesta mulher para que seus filhos, o seu esposo, veja. Exatamente. E possa escrever o legado que um dia você vai deixar. Né? Exatamente. E aí, eu vejo essa mulher... Sim. Pode continuar. Pode concluir. Não, pode concluir. Então, que essa mulher, cada dia, a gente possa se espelhar nela e que o brilho dessa mulher seja manifestado, em primeiro lugar, em nossos lares. Isso mesmo. Porque o primeiro ministério que eu costumo dizer que nós temos é o nosso lar. A igreja é a igreja de duas pernas. A igreja viva somos nós. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que a primeira liderança espiritual que os meus filhos têm sou eu. Eu sou a primeira autoridade espiritual na vida dos meus filhos. Amanhã estarei em uma outra live como convidada, e vamos falar do poder da mãe na vida dos filhos, né? E a Bíblia, ela nos dá várias receitas. Recentemente eu fiz um curso da Jocum online e foram vários pastores do mundo. E eu lembro que um dos pastores, ele falou o seguinte: dizem que a Bíblia é um livro machista,
mas só diz que a Bíblia é um livro machista quem nunca leu a Bíblia com os olhos do Espírito Santo. Porque, na Isso mesmo. verdade, a Bíblia, todos os desafios que os homens enfrentaram, eles tiveram vitória porque tinha uma mulher orando. E o poder Exatamente. que há na oração, nas nossas orações. Nada Isso. de deixar o sacerdote colocar para baixo, mas a mulher tem esse poderio. Exatamente. Um certo dia eu estava conversando com Deus na minha primeira gravidez e eu disse, meu Deus, o Senhor compartilhou com uma mulher algo que o Senhor não compartilhou com o homem. Ver um filho mexendo dentro da sua barriga, o homem não sabe o que é isso. Sentir, né? Sentir. Outra coisa, você está quilômetros de distância do seu filho e saber quando ele está com fome, porque é um sinal na mama, Isso. né? Isso. E aí, eis que o Senhor também nos diz, como pode uma mãe abandonar um filho? Eu, Exatamente. todavia, não te abandonarei. Isso. Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu, teu Deus, não te abandonarei. Isso. Como é bom se sentir amada por Deus. Como é bom descobrir esse amor, né? Desfrutar desse amor é algo sobrenatural. E a vida, por suas consequências, nos deixa feridas. E muitas vezes somos agentes multiplicadores dessas dores, dessas feridas, na vida dos nossos filhos, na vida das pessoas próximas. E como é que buscamos essa cura, Clarice? Olha, eu acho que toda cura, você precisa querer ser curado, né? É igual você chegar, eu costumo dizer, Silvânia, que é uma das minhas discípulas, tá assistindo nossa live, e eu sempre disse isso a ela, né, e a todas que passam na minha vida. E eu sempre digo assim, olha, quando você vai para um médico, porque você está com uma crise de garganta, ou você, sei lá, qualquer enfermidade, ou uma dor no estômago, e você chega lá para o médico vai, pega a receita, e ele diz, olha, você vai ter que tomar esse antibiótico durante 7 dias, toma no horário direitinho, faz tudo conforme está aqui na receita. Você vai lá, compra o remédio. Se você ficar só olhando para a caixa, você não vai ser curado, né? Então, do mesmo jeito, somos nós. Se a gente fica só olhando para a ferida, sabendo onde é que está a cura, porque nós sabemos onde é que está a cura. E a cura está em quê? Está numa comunhão com esse pai de órfãos, com esse médico dos médicos. E quando aquela mulher do fluxo de sangue chegou e tocou lá na orla das vestes dele, ele disse, filha, ele chamou ela de filha, porque ele sabia que aquela mulher era rejeitada por conta daquela enfermidade, daquele sangramento, era rejeitada pela sociedade, ela já tinha perdido tudo, dinheiro, posição, tudo. E ele chamou ela de filha exatamente para dizer, olha, você tocou na cura certa. Aleluia. Você pode ter chegado se arrastando até aqui, mas agora você está recebendo essa virtude de poder, de amor. Porque quando a gente tem uma ferida e a gente busca esse amor que lança fora todo medo, né? O perfeito amor lança fora todo medo. Quando a gente busca essa cura com o Senhor, na palavra, naquilo que o Senhor tem de riqueza, de grandeza, de plenitude, ao invés de a gente pegar a palavra, abrir no Salmo 91 e deixar lá
Aberto. Lá na sala aberta, no Salmo 91, é igual a gente pegar a receita, tá doente, a gente passa, vê a receita lá, mas a gente não quis tomar o remédio. Então, a palavra de Deus, ela é feita para ser usada, tomada como alimento, colocada em prática, né? E se a gente só deixa ela lá no cantinho, não tem como a gente desfrutar dessa riqueza. E aqui em Provérbios 31, como você estava dizendo, eu entendo essa multiforme graça que a mulher possui para realizar todas as tarefas. E sabe o que é lindo também, Esther? Porque Esther, o rei Assuero, estava envergonhado. Envergonhado porque a rainha Vasti envergonhou ele sem vir na presença dele quando ele chamou. E o que é que a Bíblia, a palavra do Senhor fala lá em Provérbios também, se eu não me engano, 14, que a mulher, ela é a coroa do seu marido. Então, quando a mulher, o que foi que a rainha Esther fez? Ela tirou a vergonha do rei Assuero. Então, a mulher, quando ela é a coroa do seu marido, quando ela se porta com decência, quando ela anda nessa multiforme graça de Provérbios 31, ela vai tirar toda a vergonha do marido. Foi assim com Abigail. O marido de Abigail era um homem mau. Ele não quis dar a comida, ele não quis alimentar Davi e seu exército. E por causa disso, o Davi já tinha uma sentença de morte para matar o marido de Abigail e toda a sua casa. E o que foi que Abigail fez? Chamou os criados, chamou os servos e disse: prepare o melhor alimento e vá na frente e entregue a Davi. E quando ela se encontrou com Davi, ela se prostrou diante do rei Davi. Ela pediu perdão pelo marido, ou seja, ela tirou a vergonha que o marido dela tinha feito ela passar, e por causa dessa vergonha havia uma sentença de morte para o marido, para a casa dela. Então a mulher, ela é a coroa do marido, ela tira a vergonha do marido. E o que é que a sociedade errada tem mostrado? Que a mulher tem que fazer vergonha ao marido. É o contrário, né? Mas quando a gente anda nessa multiforme graça, se deixando ser curada, se deixando ser tratada, não ficando como um cachorro. E assim, eu digo um cachorro, porque o cachorro, quando ele tem uma ferida, ele fica lambendo a ferida. E tem mulher que ela não quer ser curada, ela quer ficar com a ferida aberta ali, só lambendo. Porque aquela ferida ali que ela está lambendo, sempre vai ser um respaldo para ela chegar e passar na cara do marido, dizer: olha, tá vendo essa ferida aqui? Foi você que deixou aberta. E eu tô aqui. E fica ali lambendo aquela ferida. Vitimismo, a gente não foi chamado para isso. Aqui na palavra está dizendo que a força e a glória são as vestes dessa mulher. Nós temos que passar força e a glória do eterno nas nossas vestes. Vestes não só física, mas as vestes espirituais, numa reverência, num posicionamento e nessa coroa que tira a vergonha do nosso marido, né? Então, já vai 1 hora de live. Eu passaria a noite todinha conversando com você, como eu tive 3 dias, quase que a gente não dormiu, mas teve uma noite que a gente teve que silenciar. A gente teve que dormir, né? Teve que dormir, enfim. Mas está terminando, eu gostaria de pedir que você estivesse orando por nossas vidas. Amém. E pela vida de cada pessoa, e fizesse suas considerações finais. E eu já quero deixar aqui o convite para, em um futuro muito próximo, nós estarmos falando sobre mulheres da Bíblia. Amém, glória a Deus, amém. Acho que é muito importante isso, para que nós mulheres, que conhecemos os exemplos das mulheres da Bíblia, que a gente possa manifestar essa graça na vida de outras mulheres.
né? Muitas Sim. mulheres elas só procuram uma palavra quando estão aflitas e geralmente Isso. até desconhece. E eu acho que é como um alimento. Assim como a gente se faz necessário a gente se alimentar 3 vezes ao dia, o número 3 na Bíblia, o número 7, o número 21, eu não sou numeróloga não, mas eu gosto muito porque 3 é a Trindade, né? Isso. E tem tantos relatos do número 3 na Bíblia, 7. Isso. 3, orar 3 vezes ao dia. Né? Isso. 7, rodear as muralhas 7 vezes e ver as muralhas caindo. Jejuar 7 dias, 21 dias, o número 40 também. Enfim, Deus, ele tem a receita. E existem exemplos de mulheres na Bíblia que nós podemos nos espelhar todos os dias. Sim. Né? É verdade. Que eu não podia engravidar e eu orei a oração de Ana. Disse, Senhor, se o Senhor, do jeito que Ana orou, eu estou orando. E se o Senhor me der um filho, homem, consagrarei ele ao Senhor e colocarei o nome dele Samuel. Amém. Uns dias estava eu grávida e eu tenho hoje Samuel, 16 anos, lindo, maravilhoso, menino de Deus, temente a Deus, obediente. E eu glorifico a Deus. Então, em um futuro muito próximo, estaremos falando de mulheres da Bíblia. Amém. Tá certo? E eu queria pedir que você estivesse orando pelas nossas vidas, orando pela vida de cada pessoa que entrou na nossa live, as que estão presentes, as que tiveram que sair e as que pensaram em algum momento entrar e não conseguiram. Mas a live vai ficar gravada e que sejamos agentes multiplicadores dessa bênção do Senhor nas nossas vidas essa noite. Eu sou muito grata a Deus, como eu falei no início, pela sua vida. Viu? Amém. Depois eu estarei lá no particular lhe relatando o que aconteceu. Algo que você me disse e que aconteceu. Então, esteja orando pelas nossas vidas e faça suas considerações finais. Viu? Amém. Eu que agradeço, né, essa oportunidade da gente estar, como eu falei aqui no começo, nessa aliança, né? Pernambuco e Paraíba, 2 nações, né? Pessoas aqui da Paraíba sendo alcançadas, mulheres aqui da Paraíba, mulheres aí de Pernambuco também, do seu conhecimento, que estão sendo alcançadas, que participaram e que ainda vão assistir essa live e que vão ser grandemente abençoadas, né? Lidiane, inclusive, entrou agora, nossa terceira companheira de quarto, né? Então, assim, eu achei lindo você relatar isso de Samuel, porque as mulheres, elas precisam saber orar certo. Você orou certo. Ana, ela orou certo. Porque tudo que nós temos vem de Deus e volta para Ele. É verdade. Se nós temos um casamento, foi o Senhor que nos deu, nós consagramos esse casamento ao Senhor. Se nós recebemos a dádiva de sermos mãe, de gerarmos, recebemos esse filho e entregamos ele também ao Senhor todos os dias. Então, quando a mulher, ela sabe tomar a receita certa que está na palavra do Senhor, se inspirando nessas mulheres que conseguiram vencer lutas, inclusive maiores do que as que nós passamos, né, num tempo bem mais difícil, então por que nós não podemos, né? Isso. Então, eu agradeço e que em outra oportunidade, bem breve, a gente possa estar junta novamente. Eu louvo a Deus também pela sua vida, Sandra, porque você é uma mulher que venceu e tem vencido muitos desafios, né? E que ganhou minha admiração. Amém. Por poder passar por coisas e vencer e continuar sorrindo. A primeira coisa que chamou a atenção
como você disse, eu bem séria, eu sou séria mesmo. Algumas pessoas acham que eu sou chata, mas cada um tem essa personalidade. E a primeira coisa que eu vi em você foi esse sorriso, né? Você tem um sorriso muito aberto, muito largo, e que você fala com o seu sorriso. Amém. Você fala com os seus olhos, né? Então, é uma honra poder estar aqui, que a gente possa continuar nessa aliança. Amém, Amém? amém. Olha, Então, eu quero agradecer as pessoas que entraram, né? A minha ex-chefe, Luísa, entrou, minha filha, Jobson. Ai, tanta gente maravilhosa, Silvana, Cris, Tassi, Sandro Ramos, gente, quanta gente linda, Lidiane, gente, olhe, muitas pessoas. Então, que a graça do Senhor seja manifestada na vida de cada pessoa que entrou aqui, né? E esteja à vontade Amém. Para liberar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, através da sua oração, através da sua voz. Amém, aleluia. Pai, nós queremos nessa hora, Senhor, te agradecer. Porque, Senhor, a gratidão, Senhor, foi o que fez aquele leproso. Existiam 10 leprosos, Senhor. Mas somente todos eles foram curados. Todos eles, Senhor, receberam uma palavra de cura da boca do nosso Senhor Jesus. Mas apenas um voltou para agradecer. Então, Senhor, eu quero liberar nessa noite sobre cada pessoa que está nos assistindo, que ainda vai acessar essa live, que o coração grato seja aquilo que vai fazer você voltar para agradecer ao Senhor as mínimas coisas, as pequenas conquistas, porque quando nós somos gratos nas mínimas coisas, a própria palavra do Senhor diz que quem é fiel no pouco, no muito o Senhor vai acrescentar. Eu libero sobre essa noite, sobre cada mulher que está assistindo, que está com o coração amargurado, mas que foi tocado por essa palavra de cura, por essa palavra de ânimo, que vocês sejam curadas, mulheres, sejam curadas no corpo, na alma, no físico, que tudo aquilo que você recebeu como verdade e que te feriu e que fez você ficar presa no passado, presa em coisas que fazem os teus pés não andarem nos propósitos da grandeza do poder de Deus. Eu declaro agora que coisas sejam destravadas, que a sua alma seja livre agora de todo laço do passarinheiro, de toda afronta, de toda mentira, que tudo aquilo que foi levantado como uma estátua, como um poste ídolo na tua vida, em que você fica olhando e vendo que tem que se dobrar aquilo. Em nome de Jesus, eu declaro que esse poste ídolo, essa mentira, isso tudo que foi levantado na tua vida como engano, como uma idolatria para o teu coração, caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. E que vocês sejam livres, homens, mulheres que estão nos assistindo, que vocês sejam livres pelo poder libertador do sacrifício de Jesus no Calvário, do sangue de Jesus no Calvário, porque a palavra do Senhor diz que não há oblação de pecado, não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Então, aquele sangue do nosso Senhor Jesus Cristo lá no Calvário foi para que todas as dores que você sente hoje, homem e mulher, já fosse sido levado há mais de 2000 anos atrás. E por causa desse entendimento que chegou na tua vida hoje, por causa dessa multiforme graça que chegou através desse entendimento, dessa palavra libertadora hoje, você possa ser livre, livre da mentira, livre do engano, livre daquilo que disseram que você é, sem você ser. Porque você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. Você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Então sejam livres de toda angústia, de toda ansiedade, que todas as dificuldades que vieram na tua vida seja como um ensinamento
para que você suba de nível, que o Espírito Santo de Deus seja o teu perfeito professor, seja o teu mestre para te ensinar e para te fazer andar em lugares altos, lugares de entendimento, lugares de cura, lugares de salvação, lugares de libertação, jamais acessados por você. Mas que a partir de hoje, essa chave mude no teu coração, essa chave destrave a tua mente e essa chave seja um bálsamo restaurador e curador para a tua alma, como um refrigério. Eu declaro tempos de refrigério na tua vida, na tua casa, no teu matrimônio, na tua vida familiar com os teus filhos, na educação com os teus filhos, nas tuas finanças, no teu empreendimento, tudo aquilo que você planeja, que tudo aquilo que você está almejando no futuro, bem próximo ou bem distante, estejam todos fundamentados, alicerçados na glória da palavra do Senhor, porque este é o firme fundamento que nos faz fincar os nossos pés na rocha inabalável. E quando vier as tempestades, e quando vier o vento forte e vir contra a nossa vida, não seremos abalados, porque os nossos pés estarão presos naquilo que não pode ser abalado. E esse nome se chama Jesus de Nazaré, o nosso Redentor, e ele vive e reina eternamente. Ele é a tua cura, ele é a tua segurança, ele é o teu livramento, ele é o teu refrigério em tempos de dificuldade. Sejam todos abençoados com esta palavra e com essa oração, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amém. Que coisa linda. Glória a Deus. Muito obrigada. Vamos ver aí a sua agenda, a minha agenda, para um futuro muito próximo, nós estarmos falando sobre mulheres e Deus. Acredito que no mês de maio, vamos ver a agenda, viu? Ótimo. E estamos encerrando a nossa live. Muito obrigada, muito obrigada. Amo sua vida. Eu que agradeço. Você sabe o quanto também que foi feita a aliança. Deus não uniu pessoas, Deus uniu propósitos. Eu fiquei incrível porque você chegou e disse assim, você conhece Rossandra? Eu, claro, eu admiro demais e eu oro pela vida daquele homem. Aí você, amém. Ele é meu cunhado. Eu disse, verdade, verdade. Só que nós estávamos lá numa vibe tão boa, nós estávamos numa conexão tão grande, que você disse assim, eu vou fazer uma videochamada para você falar com ele. E passamos, e no último dia, assim, não deu. E eu saí de lá feliz, porque não deu. Mas você chegou e disse assim, não se preocupe. Eu vou ficar responsável de uma surpresinha para você. E na quinta-feira seguinte, quase meia-noite, eu recebo uma mensagem. Quando eu olho, eu fiquei muito maravilhada, né? Uma mensagem dele, enfim. E assim, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou no coração de homem algum, é o que a gente tem profetizado para a vida daquele homem, que é um homem de Deus. É verdade. Né? Porque os ensinamentos dele não é apenas uns ensinamentos literários, né? Isso. É um ensinamento que vem do alto. Que vem do alto. E a gente procurou, assim, quando eu comecei a relatar o que eu achava dele, eu não sabia que ele era seu cunhado, né? E quando nós conversamos, nós vimos a origem dele, né? Uma avó de oração, uma mãe de oração. Isso, uma mãe de oração. E aí, eis o nosso compromisso que a gente precisa ter com a oração na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos genros, noras, e ainda não temos na vida dos nossos netos, né? Porque a oração, ela tem poder. Não há nada que a oração
não possa, Não resolva. não resolva, não resolva. É verdade. Então, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você Amém. ser uma mulher de oração. A minha filha já colocou várias vezes aqui, são 20 horas e 14 minutos, e a me auxiliar. Então, realmente precisamos encerrar. Amém. Beijo no seu coração. Viu? Beijo. Minha filha Deus te vai aqui. abençoe. Foi bênção. Amém. Minha filha agora vai encerrar aqui, vai ficar gravado. Pode encerrar, filha. E Amém. em breve, Beijo. beijo. Nos falamos.